Oi, gente. Rinoplastia. A rinoplastia, como o próprio nome diz, é a plástica do nariz. Diferente da harmonização facial, ela é muito mais completa, é muito mais complexa do que a harmonização facial, em que a gente apenas injeta áreas que estão precisando. Geralmente, os meus pacientes de rinoplastia são de dois tipos. O primeiro deles é o que tem o nariz feio próprio, ele quer consertar o nariz. E o outro, que são pacientes que têm desvios de septo, hipertrofia de cornetos ou sinusite, vão se submeter a uma cirurgia com um otorrino e a gente vem e entra depois para fazer a parte estética. Então, o que a gente trabalha na rinoplastia? A rinoplastia, a gente consegue diminuir uma ponta nasal ou apenas projetar essa ponta nasal, diminuir o introito narinar naqueles pacientes que têm o nariz bem largo. O principal deles, que é o dorso nasal, são pacientes que têm esse dorso muito elevado, né? Italianos, gregos, que eles têm uma corcova aqui no dorso nasal. O alargamento do nariz, são pacientes que têm o nariz bem largo, tanto na sua raiz quanto na sua asa, ainda mais no nariz negroide. Então, a gente, através de uma série de procedimentos em que a gente molda as cartilagens que estão dentro, a gente reconstrói uma pirâmide nasal. Então, asas muito largas a gente diminui, asas muito finas a gente coloca enxertos cartilaginosos. Geralmente esse enxerto é feito do próprio septo da paciente, que é o ideal, porque é uma estrutura própria dela, né? Eu tenho uma história engraçada que eu conheci um cirurgião, o mais famoso cirurgião da época de nariz, que era o Jack Chin, um senhorzinho que parecia um Mr. Magoo, e ele me contou uma história, eu fui buscar ele em São Paulo, que ele ia dar um curso, que ele me contou a história que um dia no consultório quem estava lá era Michael Jackson. E o Michael Jackson tinha fechado o dia inteiro para ele apenas, ele não queria mais ninguém que estivesse lá. E ele foi no Jack Chin, o Jack Chin olhou o nariz dele estava todo reconstruído com silicone, todo deformado, e o Jack Chin falou: olha, nós vamos fazer uma cirurgia utilizando a tua própria cartilagem, porque o silicone não fixa no corpo. O nariz, você bate de um lado, o silicone vai, bate do outro, vai. Ele não fixa na estrutura do nariz. A sim, porque a cartilagem é sua. Então ela vai criar um enxerto, ela vai criar uma aderência com os tecidos. E ele propôs para o Michael Jackson que fosse retirado da costela. Por quê? O Michael Jackson não tinha nada de mais de nariz, de tantas cirurgias que ele fez. O Michael Jackson perguntou para ele como é que era feito, ele falou que era um cortezinho de 4 centímetros na costela, na última costela, e o Michael Jackson não quis porque ia ficar com aquela cicatrizinha. Ele saiu do Jack Chin, foi para um outro cirurgião de Beverly Hills e pôs outra prótese de silicone, que vocês viram o desastre que foi. Bom, então, o nariz, ele é totalmente reconstruído nas nossas mãos com estruturas próprias. Cartilagem da orelha, cartilagem do septo ou da costela, para que a gente tenha aqui como reconstruir essa pirâmide nasal. Como eu te falei, o nariz é uma pirâmide, composta de ponta, dorso, raiz. E isso é extremamente importante. Toda vez que a gente faz uma cirurgia de nariz, a gente entra com otorrino, dada a importância da parte funcional. Quem não respira direito, quem não dorme direito, não passa bem no dia seguinte. Entendeu? É um paciente que tem sono, é um paciente que tem... Até a obesidade já foi relacionada com um distúrbio respiratório. É uma pessoa que se irrita com facilidade. Então, a gente primeiro corrige a parte funcional para depois pensar na parte estética. Certo? Então, hoje, a rinoplastia, eu quero isso bem fixo para vocês. Ele é um procedimento muito mais completo do que a harmonização facial. Ok? Então, existem pessoas que a gente pode indicar harmonização, que não tem nenhuma estrutura diferente, são poucas alterações, e outras que a gente só pode fazer com a rinoplastia. Ok? Os fios de sustentação. Hoje, o mais utilizado no Brasil são os fios da Silhouette, que são fios absorvíveis e que eles têm uma característica de alguns nozinhos que ficam entre as duas pontas, que permitem a elevação e a sustentação do rosto. Então, eles são colocados de uma maneira paralela no nosso rosto e a outra ponta do fio, ela sobe em direção ao couro cabeludo. Então, nós temos uma tração para trás e para cima.
tendo que a resultante faz com que melhore o sulco, melhore a pele e que você esteja com o rosto de um lado, você pode ver que ele é mais elevado do que o outro. Esses fios de sustentação também são de simples colocação, né? A gente tem um curso que aprende a fazer isso de uma maneira correta, mais rápida, mas totalmente com anestesia local. A paciente entra no consultório, a gente marca qual é a posição que vai ser cada uma dessas trações. Pode ser 2 fios, 3 fios ou até 5, porque até em pescoço a gente pode trabalhar. E ela tem um ponto de entrada, um ponto de saída e outro ponto de saída no couro cabeludo. O ponto de saída próximo ao sulco faz com que a gente estique nesse sentido e o do couro cabeludo que a gente eleve. Porque o nosso rosto, ele envelhece, ele não só cai para frente, como ele cai para baixo. Então nós temos que fazer uma tração em que o vetor seja uma meia inclinada para cima. Então você tem que fazer este movimento e o superior. Este fio, diferente do fio russo, dos fios de ouro, todos são fios que vão desaparecendo com o tempo, também mais seguros. Porque você imagine alguém colocar um fio de sustentação desse e depois de um tempo, com envelhecimento e emagrecimento, esses fios serem marcados no nosso rosto, como se fossem bigodes de gato. Então, o próprio fato deles serem absorvidos em um ano e pouco, faz com que eles sejam muito mais seguros e que tenham uma facilidade muito mais fácil de ser absorvido pelo organismo e não precisar ser retirados.